Você está pensando em conduzir um jogo de RPG de mesa com a temática de apocalipse zumbi? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar os principais pontos que você tem que se atentar na hora de construir um RPG de mesa nesse cenário. Fala mestre, Luiz Oliveira aqui do RPG Tips e hoje eu quero falar com você sobre o que você precisa se atentar na hora de construir e de guiar aventuras ambientadas em cenários de apocalipse zumbi. O apocalipse zumbi é um cenário que tem ambientação muito grande, seja em filmes, seja em livros e também, é claro, dentro do RPG, porque o RPG ele herda muito dessas características falando da filmes, livros e ficção de uma forma geral. E esse é o tipo de cenário que eu gosto bastante, é um cenário que se você souber trabalhar ele bem, você vai conseguir extrair aí mesas muito boas, com emoções muito poderosas, principalmente de medo, de euforia, para um lado talvez de mais de terror, uma questão mais pegada mais psicológica. Você consegue trabalhar diversas linhas dentro desse cenário. É um cenário que eu gosto bastante, eu joguei várias mesas. Dentro desse vídeo a gente vai poder conversar um pouquinho aqui sobre o que é esse cenário, o que é o apocalipse zumbi em si, quando você trata ele dentro do RPG, o que você precisa se atentar em relação aos pontos da sua história para tornar ela cada vez mais envolvente. Falar também um pouquinho sobre os sistemas que você pode utilizar para poder jogar e algumas coisas mais, uns detalhezinhos que eu já tive de experiência jogando nesse cenário, que se você colocar na sua mesa, com certeza o seu jogo de apocalipse zumbi aí vai ser muito mais interessante. Então fica comigo, vamos acompanhando tópico por tópico. E antes de começar o vídeo, peço para você me seguir lá no Instagram, @RPGtips, que lá também eu posto tanto trechos de vídeos, como também dicas em imagem, praticamente diariamente tem conteúdo lá também de RPG, sem ser aqui no YouTube. Então corre lá, me segue, @RPGtips, deixar o link aqui na descrição também para você seguir. Bora pro vídeo. A primeira coisa que você tem que ter bem em mente, bem definido na hora de conduzir esse tipo de jogo de apocalipse zumbi, é entender o que é o apocalipse zumbi. Porque às vezes você está pegando esse tema, ainda não se aprofundou. Eu que sou um fã de jogos de zumbi há muito tempo, joguei lá, comecei a ter contato com esse cenário no Resident Evil, o primeiro Resident Evil que foi lançado, que era lá na mansão, depois os outros Resident Evil de PlayStation que foram sendo lançados cada vez mais, o 3 é meu favorito até hoje. E sempre essa franquia foi crescendo e com isso os jogos de zumbi e os filmes também que envolvem essa temática foram crescendo cada vez mais. Depois veio a série aí do The Walking Dead, que fez também expandir muito esse cenário, tornou bem mais acessível o pessoal conhecer. Mas claro que essa temática de zumbis, de mortos-vivos, ela é bem mais antiga do que até esses jogos. Bem lá dos primeiros filmes de terror lá, dos trashes que envolviam a questão dos mortos que voltavam, A Noite dos Mortos-Vivos, e depois teve vários filmes, teve lá também aqueles filmes mais antigos. Então é uma temática muito ampla, né, que você pega para poder trabalhar dentro do seu RPG, você consegue ter muito material para poder trabalhar. Mas o que é então o Apocalipse Zumbi? O Apocalipse Zumbi ele é um evento que aconteceu na humanidade, independente da causa, depois a gente vai falar um pouquinho sobre as possíveis causas, mas alguma coisa aconteceu que matou muitas pessoas, fez muitas pessoas morrerem e essas pessoas por algum motivo voltaram à vida. E elas muitas vezes voltam extremamente violentas e com uma grande sede de sangue, seja para uma vontade doida de só se alimentar ou de uma violência muito grande para atacar as outras pessoas que estão vivas. Então, todo cenário de apocalipse zumbi você vai ver que tem essa mecânica de alguma coisa afligiu a sociedade morreu muita gente e as pessoas voltam como zumbis ou como mortos-vivos para poder atacar outras pessoas, dominar o mundo. Aí tem várias temáticas desse tipo. Então quando você pensa nessa temática de apocalipse zumbi, que é muito boa e que alguma coisa aconteceu na humanidade, você tem que pensar no seu cenário onde vai ser o seu jogo. Como é que você vai fazer? Você vai pegar uma temática, tempos atuais, tempos do passado, tempos no futuro. Onde vai passar o seu jogo? Vai ser um apocalipse zumbi em tempos atuais, como se fosse agora? Ou vai ser no passado, que a tecnologia era mais difícil, tinha menos recursos, então possivelmente a sobrevivência seria mais difícil? Ou vai ser um apocalipse zumbi no futuro, com máquinas altamente tecnológicas misturado com zumbi, que também dá uma temática doida, você misturar um cyberpunk com um apocalipse zumbi, dá um negócio bem legal também, imagina, não joguei ainda, mas pensando aqui agora pode ser que seja um jogo bem interessante, você misturar esses dois elementos. Mas você tem que escolher qual vai ser a linha temporal ali do seu jogo. Geralmente os jogos de apocalipse zumbis acontecem como se fossem tempos modernos. Sociedade como nós temos hoje, aconteceu alguma coisa e as pessoas começaram a virar zumbi. E aí a história corre a partir daí, como por exemplo o The Walking Dead, como por exemplo outros
filmes aí de zumbi que seguem por essa linha. Mas aí a primeira coisa que já é interessante você pensar na hora que estiver construindo esse tipo de história é qual que é a causa que faz pessoas virarem zumbis. Aí dentro disso tem algumas que são mais comuns, geralmente é um vírus, ou pode ser também uma questão de alguma coisa alienígena, ou pode ser espíritos, ou pode ser qualquer coisa que façam com que esses corpos das pessoas ali que morreram por algum motivo voltem para atacar os que estão vivos. Então é extremamente importante que você pense a causa, porque a causa ela está totalmente relacionada com a sua trama. Se a gente pegar o The Walking Dead, por exemplo, não sei se você assistiu, então já fica, se você for assistir, fica um spoilerzinho aqui, um spoiler alert, vou colocar aqui, spoiler alert. Então já fica esperto, porque daqui pra frente eu vou falar um pouquinho dele. Então lá no The Walking Dead, por exemplo, todo mundo já está contaminado com a causa que faz eles virarem zumbi, que não fica muito claro até onde eu vi, não ficava muito claro ainda como é que fazia, o que fazia, se era um vírus, se era uma bactéria, se era alguma coisa. Mas todos estavam contaminados, então quando a pessoa morria, ela obrigatoriamente iria voltar a se tornar um zumbi, caminhar por aí, ser um walker, como é chamado lá na série. Então defina bem já qual que é a causa. Você pode ir para uma abordagem mais simples que funciona muito, que é, por exemplo, um vírus, que é uma bactéria, um protozoário, alguma coisa assim, que foi utilizado no Resident Evil, foi utilizado em diversas temáticas de apocalipse zumbi. Ou você pode querer inventar também, pegar uma coisa voltada mais para magia, talvez, uma magia tá voltando, se você quiser levar mais para o lado místico, que eu não gosto tanto, mas você pode querer levar. Você pode pegar outra coisa que está movendo, ou pode ser micro-robôs que entram nas pessoas, se for um negócio mais futurista. E aí você vai tendo a ideia, mas defina bem antes de você começar, mesmo que for só um one shot, for só uma sessão, qual que é a causa, porque aí você vai conseguir justificar muita coisa na sua história de acordo com que ela for sendo construída. Depois que você definir muito bem qual a causa que faz as pessoas virarem zumbis, ou esses mortos-vivos, os corpos que voltam à vida, defina quais são os recursos que estão disponíveis para os personagens, ou que estarão disponíveis para os personagens durante esse jogo. E os recursos tem a ver com a escassez deles. Você tem que pensar o quão escassos são os recursos dentro dessa campanha. Se você pensar que o apocalipse acabou de acontecer, o apocalipse zumbi acabou de acontecer, então você vai ver que ainda existem muitos recursos, existem muitas pessoas vivas, né, que estão vivas, elas não são mortos-vivos, estão vivas lá e elas vão começar a lutar por recursos. Muitos vão invadir supermercados, vão invadir locais, estocar comida em casa, vai ter toda essa questão do começo do apocalipse. Então vai ter muito recurso, mas vai ter muita gente disputando também esse recurso. Se você colocar uma temática no começo. Se você jogar uma temática já mais avançada no tempo, você vê que só poucas pessoas sobreviveram, porque vai começando a faltar, acaba médico, acaba remédio, as pessoas vão morrendo com outras causas. E você tem que então tratar isso aí relacionado aos recursos disponíveis. Você tem que pegar e ver como é que estão os recursos disponíveis. É difícil achar alimentos? Como que os personagens vão fazer para poder achar alimentos? Como que a fome afeta, a sede? Porque você tem que pensar que é um jogo de sobrevivência. Jogos de apocalipse zumbi são jogos de sobrevivência normalmente. Então você tem que pensar que os recursos, principalmente comida e água e medicação, são extremamente relevantes para você gerar esse clima inteiramente ali, o tempo inteiro gerando esse clima de que pode acabar os recursos, eles precisam sair para achar recursos. Porque se tiver recursos abundantes, os personagens podem ficar lá ilhados num lugar cheio de recursos e não vai ter jogo, não vai ter história. Então você tem que sempre colocar essa escassez de recursos para fazer os personagens andarem pelo mundo e se exporem a perigos, pois os perigos ou os conflitos irão gerar história, independente de seja apocalipse zumbi ou qualquer RPG que você estiver jogando. Precisa ter conflito, porque o conflito move a história. E nesses jogos dessa temática, o conflito vem dessa busca, essa busca por recursos, busca por mais sobreviventes, busca por um local seguro para ficar um pouquinho mais tempo. Tudo isso está relacionado. Então os recursos, depois que você definir a causa, defina os recursos, como é que estão disponíveis. Tem mais, tem menos. Quanto menos você colocar, melhor, fica mais difícil a campanha. E onde estão esses recursos? Tem alguma base que tem ainda vida, que os pessoal estão recebendo um alerta que eles têm que ir para lá? Ou se tem algum lugar que o governo avisou na televisão que seria interessante, coloque tudo isso que vai gerar uma ambientação bem legal para sua mesa, até mesmo antes dela começar, com você pensando nesses pontos. Outra coisa que você tem que pensar bastante antes de começar até a sua campanha é como é que você vai tratar a questão da humanidade dentro do seu jogo. Essa é uma temática muito interessante que alguns cenários abordam mais do que outros, em filmes principalmente, em séries, mas como que os personagens, os seres humanos, lidam com essa mudança que o mundo teve? Porque
Porque você pensar bem, hoje nós temos um conjunto de regras, temos um conjunto aí de regras sociais e tem também as regras de nós mesmos como seres humanos, éticas que nós mesmos carregamos. Mas quando acontece um tipo de um desastre desse tipo, ficcional aí, você tem que pensar como que os personagens dentro dessa história vão lidar com isso na questão da sua humanidade. Pense bem, o mundo acabou, então não tem mais regra, não tem mais governo, não tem polícia, não tem essas coisas. Como que os personagens lidam com a questão da humanidade deles? Então você tem que expor, talvez, os personagens a situações complicadas, para ver como que os personagens irão agir, como que os seus NPCs foram mudando por conta disso. Você pode expor essa questão mental, essa questão da loucura, também trabalhar um pouco disso, no sentido dos personagens perdendo sanidade por conta do mundo que estão vivendo. Tudo isso você pode abordar com mais ou menos profundidade na sua mesa, de acordo também com os seus jogadores, com o que vocês combinaram, que temas que poderão ser tratados. Então lembre-se sempre de conversar isso antes, numa sessão zero, perguntar, pessoal, vamos poder tratar temas tal, porque jogos de apocalipse zumbi eles têm um pano de fundo que permitem temas mais pesados relacionados à essência da humanidade, relacionados a essas coisas. Então você pergunte pessoal, vamos poder tratar tal tema? Pessoal, vamos tratar tal tema ou não? Vocês querem um jogo mais leve, um jogo com uma pegada psicológica mais pesada? Como é que vai ser? Mas saiba que você tem um material muito bom para trabalhar, seja de coisa mais leve, como é que os personagens lidam com a fome, que é um dos recursos mais básicos do ser humano, como eles vão lutar até a morte por conta dessa, para poder saciar essa fome, tudo você consegue expor e trabalhar esse lado, que são lados que geram muitas emoções nos personagens e por consequência nos jogadores. E quando você gera emoções nos jogadores durante o RPG, você está conquistando o objetivo aí como mestre, que eu gosto de falar bastante, porque através da emoção você consegue trabalhar a diversão e o entretenimento. Primeiro você faz a imersão, depois você consegue a emoção e por fim o entretenimento, ou diversão, se você quiser chamar. Então é extremamente importante que você trate as emoções. E esse tipo de ambiente extremo que você coloca, você vai conseguir trabalhar bastante as emoções aí dos personagens e por consequência vai chegar nos seus jogadores. Então você pensando como é que vai ser, eles irão lidar com essa questão da humanidade é muito interessante. Mas além disso, vamos falar um pouquinho agora dos zumbis, né? Os zumbis também são peças fundamentais dentro dessa história de apocalipse zumbi. Os zumbis então vão ser essas criaturas que são os mortos-vivos, ou seja, os seres humanos que morreram e voltaram à vida por algum motivo. Eles não são mais humanos, então eles são essas criaturas, geralmente sem qualquer tipo de pensamento, de lógica, eles simplesmente agem por um instinto que pode ser tanto guiado pelo que fez eles virar zumbi, ou pode ser só um instinto mesmo primitivo ali que vem do nada, e eles irão andar pelo mundo, vagar pelo mundo, atacando pessoas, atacando coisas, se juntando em bando. Você tem que definir como serão os seus zumbis do seu mundo. Existe um certo padrão nos jogos de zumbi, em filmes de zumbi, que você vai ver um zumbi que é um zumbizão mais lento, você vai ter um zumbi que é um zumbi mais resistente, que já é mais gordinho às vezes, já é maior, um zumbi que tem essas características. Você vai ter um zumbi que é muito mais rápido do que os outros do bando, que é um zumbi que geralmente é chamado de um zumbi mais... Tem no Left 4 Dead, tem esse modelo, se for jogar o Guerra Mundial Z também tem esse modelo, que é esse zumbi que é mais rápido, e pula nas pessoas, ele corre atrás, que é outro modelo, e tem alguns outros zumbis, aí você vai ter muitas variedades, zumbis que explodem, zumbis que jogam ácido nas pessoas, e aí você consegue variar nisso aí. Então, tira um momento durante sua criação da campanha de zumbis para criar os zumbis. Você vai fazer tudo zumbi igual? É tudo zumbi tipo mais realista mesmo, só pessoa correndo, andando, zumbi. Ou alguns zumbis têm umas habilidades especiais, carregam coisas especiais. Com isso, alguns transmitem mais fácil, o vírus, por exemplo, se for, outros têm uma coisa. Pare e pense nos tipos de zumbi que você gostaria de colocar nesse mundo. Com isso, você vai conseguir gerar um arsenal ali quase como um bestiário, se você estivesse comparando assim com D&D, com outros RPGs, dos tipos de zumbi. Você acha também sim alguns sistemas de RPG propriamente de zumbi, que aí eles trazem o bestiário, entre aspas, para você usar esses zumbis especiais. Mas já pense em alguns para você conseguir dar uma variada na história também. Mas se você quiser usar só zumbi normal, como é o caso, por exemplo, do The Walking Dead, da série, que os zumbis eles são iguais, eles não têm diferença de... Às vezes eles estão mais carcomidos uns que o outro, mas no fim das contas eles são só os seres humanos andando por aí mesmo, então, na forma de zumbi. Ou você pode colocar zumbis com característica mais especial, que explodem, igual eu falei, que aí você consegue... Você vai mudar um pouquinho, vai sair um pouco da questão da realidade, vai levar para um lado mais pulp da história de zumbi, mais aventura, zumbi que levanta carro, essas coisas, que aí já é uma pegada
mais para um lado assim mais pulp. Mas aí você escolhe de acordo com o que você estiver pensando na sua campanha. Mas nesse ponto é importante você pensar nisso, como é que serão esses zumbis aí, se eles correm, se eles são lentos, se eles têm habilidades, não têm, se eles têm alguma chance de voltar, essa pessoa voltar a ser humano de novo ou não. Como é que é essa questão? O zumbi fica muito tempo andando por aí, ele nada cai e some. Tu pense todos esses detalhes, porque aí vai agilizar bastante na hora que você for contar mesmo a sua história, começar a jogar o RPG, que aí você vai estar tudo com isso em mão, você vai só colocando cenas, vai ser muito mais fácil para você mestrar esse tipo de aventura. E também você deve pensar no nível de dificuldade que você quer colocar a sua campanha. Vai ser uma campanha de zumbi ou um jogo ali, um one shot de zumbi muito difícil, os personagens são realmente importantes, ou eles são mais descartáveis, eles vão morrendo, os jogadores vão pegando outros personagens, já vão jogando com esses outros, porque é muito difícil o nível de sobrevivência, então vai trocando o tempo inteiro. Eu gosto bastante de cultivar a relação do jogador com o seu personagem, então eu evito ao máximo matar algum personagem, porque isso acaba que quebra o vínculo até criar com outro personagem, isso acaba dificultando um pouco a imersão. Então eu gosto de fazer o máximo para o personagem não morrer, mas sem forçar também. Se o jogador tomar uma decisão muito assim, então infelizmente não tem o que fazer. Mas tento não matar por qualquer bobeira o personagem do jogador e sempre trabalhar de talvez deixar ele com alguma marca, alguma coisa e tornando o personagem mais profundo com a própria história que está sendo contada. Então vou colocando lá que o personagem vai tendo lesões, vai ficando com alguns problemas por conta do que ele está passando, vai ganhando experiência num lado, mas ganhando outras desvantagens do outro. Então eu vou trabalhando isso, que eu acho bem interessante, além de fazer o personagem morrer por alguma coisa. Mas aí vai de mestre para mestre, eu gosto muito disso, porque eu acho que quanto mais você vincula o personagem, o jogador, com o jogador que está usando ele, no sentido de fazer um apego, ele passa por coisas interessantes assim, por desafios, maior a imersão, e o jogador começa a realmente fazer ali um esforço para aquele personagem não se perder, e começa a ficar bem mais emblemático, e esse jogador vai lembrar disso durante muito mais tempo, por conta dessas experiências. Então eu gosto de trabalhar assim. Você deve pensar então como é que vai ser a dificuldade dessa campanha de zumbis que você vai jogar. Então, com tudo isso em mente, você pode então escolher o sistema que você vai utilizar para poder jogar. Vou deixar aqui duas sugestões para você. A primeira delas é o The Shotgun Dyers, que é um jogo muito interessante. Ele é bem narrativista, ele quase não tem dados. É um sisteminha bem simplesinho para você jogar jogos de apocalipse zumbi. Então, se você procurar na internet, você acha com bastante facilidade. Ele foi criado especificamente para esse tipo de cenário, mas teve vários hacks dele que o pessoal usa para outros jogos. Mas originalmente o The Shotguns Dyers veio para poder conduzir jogos de apocalipse zumbi. Então, se você pegar ele, você vai ler lá, são 6, 7 páginas, pouquinha coisa, você já vai estar pronto para conduzir uma aventura de zumbi facilmente. E um outro sistema é o Terra Devastada, que é brasileiro, tem aqui no Brasil, você vai conseguir achar, e ele é todo moldado para você conseguir conduzir jogos de apocalipse zumbi. Então vai te ajudar bastante, ele já é um pouquinho mais denso, tem mais material, tem até um pouco de cenário por trás, você vai ler lá, ver que tem umas histórias já para te estimular a sua imaginação e para você colocar no jogo. Então ele já é maior, mas também vai te dar muito material para você conduzir. E um bônus aqui, se você quiser usar também um sistema mais genérico, eu recomendo você usar o Savage Worlds, que ele tem um cenário de zumbi dentro dele, mas você pode usar o sistema genérico e adaptar de acordo com o que você precise lá na hora, porque os dados, o sistema de ação que tem dentro do Savage Worlds, que é um jogo muito rápido, como já diz o próprio lema do jogo, rápido e furioso, então você vai conseguir encaixar muito bem jogos de zumbi que são mais voltados para ação, correr de zumbi, pegar carro e correr e tal e tudo, que aí você consegue usar bastante o Savage nesse tipo de sistema. Então fica essas 3 sugestões aí de sistema, e com tudo isso desse vídeo que você viu, com certeza você tem mais do que o suficiente para começar a sua aventura de apocalipse zumbi. Esse é um tema, como eu disse no começo, que eu gosto bastante. Eu sou um fã de terror de longa data, então todos os filmes de terror ou temáticas de terror, seja de fantasmas, zumbis, vampiros, tudo me atrai bastante, eu gosto muito de assistir aberrações. Então, dentro desse aí, eu tenho um lugarzinho mais querido aí por temáticas desse tipo, por conta dos jogos que eu acompanhei aí desde a minha infância, adolescência, Resident Evil, depois teve outros jogos dessa linha aí de zumbis que eu gosto bastante. Então é um tema que eu gosto, poderia falar aqui até horas e horas, mas por esse vídeo eu queria deixar para você esse aqui fechadinho para você começar,
já a conduzir esses jogos. E se você quiser que eu fale mais dessa temática de Apocalipse Zumbi, deixa nos comentários aqui desse vídeo, que aí eu posso trazer outros vídeos explicando mais sobre um pontinho específico, como trabalhar melhor a questão da infecção, como trabalhar melhor a questão da humanidade dentro da trama e todos esses pontos, porque é uma temática bem ampla que a gente pode trabalhar bastante aqui. Então me avisa aqui nos comentários se você quiser que eu fale mais disso. E por esse vídeo é isso. Muito obrigado por ter assistido e jogue bem para jogar sempre.